Bom, em relação à organização do seminário, eu pensei em falar um pouquinho sobre o que eu venho fazendo. Eu penso que, como egressa do programa, é sempre interessante trocar essas experiências e, né, contar um pouco de como tem sido a minha trajetória. Algumas coisas podem ser transferíveis, podem ser úteis para outras pessoas. E depois eu queria focar no tema da apresentação. Primeiro, falar muito brevemente de triangulação, muito mais em relação a qual que é a ideia por trás da triangulação, e focar em falar de forma prática como a gente tem trabalhado com esse conceito, tanto de forma mais geral, na colaboração que é chamada de MR-Prague, que eu colidero e vou falar um pouquinho mais sobre isso, quanto com um exemplo específico de um artigo que a gente fez recentemente, até indiquei como uma leitura para esse seminário, porque se vocês tiverem tido tempo de dar uma lidinha antes, vai ajudar a acompanhar a apresentação. Certo, então começando um pouquinho com essa discussão sobre a carreira, né, e sobre o que eu fiz até esse momento da minha profissão. Eu sou paulistana, nascida, criada em São Paulo, e eu fiz o meu mestrado e minha graduação na USP. Eu sou graduada em nutrição, e fiz um mestrado em nutrição e saúde pública, mas que, na verdade, em termos do tema da pesquisa, foi muito mais um mestrado em biologia molecular do que em nutrição e saúde pública. E eu acho que isso, para mim, teve importância, porque motivou o que eu busquei para o doutorado e motivou, inclusive, a pesquisa que eu faço hoje em dia. E aí, enquanto eu estava fazendo o mestrado, eu fazia um monte de pesquisa em laboratório, né, passava o dia inteiro fazendo ensaio, alimentando, cuidando de ratinhos, até que eu decidi que eu queria mudar para epidemiologia. Eu conheci o Aloísio numa disciplina que ele dava na Faculdade de Saúde Pública naquela época, e aí sentei para conversar com o Aloísio sobre oportunidades. Eu sabia que ele orientava algumas pessoas lá na saúde pública, e ele falou, por que você não vem para Pelotas? Eu falei, pois é, né, quem sabe? E no final das contas acabei fazendo isso mesmo, e no doutorado fui para Pelotas. Tive uma experiência muito legal no programa, foi super importante para minha formação. Eu acho que o programa tem o diferencial de dar uma base, uma formação muito sólida em epidemiologia e bioestatística, diferente de muitos outros programas, e também dá uma experiência de campo e de pesquisa, tanto de coleta quanto de análise de dados, que para mim foi muito, muito valiosa, e eu sinto que me preparou muito bem para os desafios que vieram depois. E quando eu comecei o meu doutorado em epidemiologia em Pelotas, em 2013, que, nossa, agora eu me dou conta que faz quase uma década, uma das coisas que eu queria fazer era justamente combinar essa experiência que eu tinha antes de biologia molecular com as questões e, enfim, perguntas de pesquisas que eu queria endereçar de uma abordagem epidemiológica. E aí, por conta disso, eu comecei a me interessar mais por epidemiologia genética, por randomização mendeliana, e no final das contas, como naquela época o programa de epidemiologia ainda era mais voltado para a epidemiologia social, não tinha ainda, né, a Lu e o Fernando, professores que tinham um enfoque mais em epidemiologia molecular. Eu fiz um intercâmbio com a UCL, que é uma universidade em Londres, porque naquele grupo eles tinham esse enfoque muito forte em epidemiologia genética e randomização mendeliana. E foi uma experiência complementar, foi bem legal. Retornei para o Brasil, finalizei a minha tese, e aí depois da tese decidi ir para Bristol para fazer um trabalho em torno de randomização mendeliana para pesquisar melhor a relação entre ácidos graxos e doenças cardiovasculares, e foi assim que eu comecei o meu primeiro programa de pesquisa em Bristol. Foi uma experiência bem legal de manejar um programa do começo ao fim, de pensar de forma estratégica, de começar a supervisionar um time bem pequeno. E aí, mais recentemente, ganhei um outro financiamento para fazer um tipo de pesquisa independente mais relacionada à metabolômica.
Esse aqui é só para mostrar a corte de pesquisadores que fazem parte desse financiamento. É uma iniciativa da Universidade de Bristol super interessante. Cada pessoa vem de uma área completamente diferente. Alguns pesquisam em física, outros pesquisam em história, literatura, enfim, é bem diverso. Eu faço parte desse grupo, que é bastante legal. E continuo agora fazendo essa pesquisa em Bristol, como a Bruna mencionou. Essa é uma foto de uma ponte lá na cidade de Bristol, que é muito famosa, a Suspension Bridge. Eu gosto muito dessa foto, mas me pergunto quando que eles tiraram essa foto, porque nunca faz esse sol em Bristol. Enfim, acharam um dia bem bom mesmo. E, enfim, sigo na Universidade de Bristol, agora bastante envolvida em questões relacionadas a complicações da gestação, que é um dos enfoques que eu quero dar para a conversa de hoje. E sempre com essa ideia de ter um enfoque de pesquisa principalmente em inferência causal, e mais tentando entender como que a gente pode incorporar diferentes evidências para melhorar o conhecimento que a gente tem sobre que tipos de intervenções funcionam ou não funcionam para evitar complicações da gestação. Então, agora eu vou partir um pouco para essa ideia de triangulação, falar um pouquinho da motivação que está por trás disso, e depois partir para a parte mais prática, como eu falei anteriormente. Para dar um pouco a motivação, eu queria só mostrar aqui o mapa que vocês vão reconhecer à esquerda, certamente, o mapa do Jon Snow. Eu queria só... Deixa eu pegar o pointer para facilitar. Então, aqui à esquerda, o mapa do Jon Snow, onde ele registrou espacialmente a distribuição dos casos de cólera em Londres, o que foi uma forma muito interessante de coletar e representar dados, e foi absolutamente crucial para chegarem à causa do surto de cólera, que estava relacionada à contaminação da água e a uma bomba em especial, como foi discutido e descoberto posteriormente. E, em contraste com isso, menos de 2 séculos depois, esse é o mapa produzido pelo Instituto de Bioinformática Europeu sobre as associações que a gente tem entre regiões do genoma e diferentes fenótipos, que vão desde medidas antropométricas, doenças, comportamentos, enfim, um monte de coisa, mostrando quanta coisa agora a gente já sabe que está relacionando a genética com o fenótipo. E só para dar uma ideia de como em menos de 2 séculos a gente foi para uma situação de coleta de dados muito mais artesanal e muito mais voltada para um problema específico de pesquisa, por uma coleta de dados em massa, em grande escala, e, enfim, ao ponto de algumas pessoas falarem que a gente está agora se afogando na quantidade de dados, sem saber muito bem o que fazer com isso. A minha perspectiva é que justamente essa ampliação, essas novas possibilidades em termos dos estudos populacionais, dos dados que a gente pode obter em epidemiologia, eu particularmente acho que é uma das coisas mais interessantes e mais motivantes de fazer epidemiologia agora, né? Como vocês estão começando as suas carreiras e, enfim, muitos de nós trabalhando em pesquisa. E eu acho que essa combinação de ter agora estudos de larga escala, como o UK Biobank, que permitem fazer análises que seriam impossíveis antes com estudos menores, ou que exigiriam consórcios que levariam anos para conseguir juntar essa quantidade de dados, é algo muito forte, muito particular desse momento que a gente vive, combinado com diversas cortes, como as cortes de Pelotas, que agora acumularam uma quantidade de dados ao longo do curso da vida que também permite explorar perguntas de pesquisa que seriam impensáveis antes, e associado com uma evolução tecnológica que agora permite medir coisas que também nunca se imaginou antes, ou até se imaginava, mas simplesmente não era possível, em termos de características moleculares, genes, metabólitos, proteínas, em termos de ligar dados de cortes com registros públicos, como registros hospitalares, por exemplo, a extração de dados de mídias sociais, como o Twitter, que cada vez mais está sendo usado para pesquisa, e também essa captura de comportamentos e muitas outras características em tempo real por essas tecnologias que a gente usa
diariamente celulares e etc. Eu acho que isso traz uma série de possibilidades pela primeira vez na história da pesquisa, mas também traz uma série de desafios, porque no final das contas, informação não é conhecimento, né? O uso dessa informação e a inferência que a gente faz sobre essa informação é o que vai ou não dizer para a gente como que a gente intervém para melhorar a saúde da população. E aí eu acho que, de certa forma, isso alimenta uma dicotomia entre pessoas que consideram que em epidemiologia, em saúde pública, você só consegue fazer inferência confiável se você está lidando com ensaios randomizados, e, por outro lado, um grupo de pessoas que acredita que não, que os estudos observacionais, eles são absolutamente essenciais, algumas perguntas não podem ser respondidas com ensaios randomizados, e algumas perguntas até em teoria podem, mas na prática não vão acontecer, porque tem questões éticas, logísticas muito grandes que simplesmente não impediriam um ensaio randomizado. Eu, particularmente, sou muito mais da segunda opinião. Eu acho que os estudos observacionais têm um lugar muito, muito importante na evolução do nosso conhecimento e para informar políticas públicas e a prática clínica, mas claro que, assim como muitos outros pesquisadores, reconheço que tem desafios bastante grandes para usar esses estudos observacionais, dependendo da pergunta de pesquisa. E aqui a minha tentativa é de resumir esses desafios. Um deles, o confundimento, que talvez seja a coisa que a gente mais fala em epidemiologia. Então, você ter diversas associações que não refletem uma relação causal, mas refletem o fato de que algum outro fator causa essas duas coisas. Causalidade reversa, que de certo modo muitas vezes é entendido como confundimento por doença prevalente. Erro de medida, que pode ser sistemático, não sistemático, e pode ter diversas consequências para a inferência. E, finalmente, vieses de vários tipos, como o viés de seleção, que pode ser introduzido desde o recrutamento da pesquisa até mesmo a análise por se estratificar para o que se chama de uma variável collider ou algo do tipo. Então, uma série de desafios, para muitos não necessariamente se tem uma resposta, e, no final das contas, nenhum desenho vai ser perfeito para evitar todos esses problemas que podem enviesar as inferências que a gente faz na pesquisa. Com essa ideia de que nunca vai haver um estudo perfeito, um desenho perfeito, nem mesmo os ensaios clínicos randomizados são perfeitos, então surge uma ideia que, então, a força da pesquisa não estaria em se apoiar num único estudo, mas sim em integrar de forma estratégica diferentes desenhos de estudo, cada um com as suas fortalezas e as suas limitações, e, muito importante, estudos que tenham fontes de vieses diferentes. E aí, ao integrar essas múltiplas evidências, aí sim você conseguiria fazer uma inferência mais robusta sobre uma relação de causa e efeito. A gente vai digerir um pouquinho mais essa informação, mas aqui eu só queria chamar a atenção para o desenho, em que você tem um objeto de observação, como, vamos dizer, uma pergunta de pesquisa, no nosso caso, e você tem 3 abordagens diferentes tentando medir e entender esse objeto de pesquisa, com a ideia de que cada uma abordagem vai ter suas vantagens e suas limitações, e que ao integrar e olhar de diferentes ângulos, a gente vai chegar mais próximo da verdade. Esse conceito de triangulação, eu acho que para muitas pessoas pode ser intuitivo, né, de você pensar, em pesquisa faz sentido você tentar diferentes abordagens. Muitas vezes a gente faz isso com base no desenho de estudo, muitas vezes a gente faz isso com base em diferentes análises, tem diferentes pressupostos, por exemplo. Então, a ideia em si não é uma ideia estranha, e eu nem diria que é uma ideia nova, eu acho que várias áreas na ciência fazem isso. O que eu acho que é uma novidade aqui é que essa ideia de fazer triangulação em epidemiologia de forma mais sistemática e planejada, né? Então, ter isso como um princípio de desenho de estudo,
muito mais do que simplesmente um adendo, né, depois de se fazer algumas análises. E esse artigo publicado em 2016 pela Deb e o George, que algumas pessoas na sala conhecem e colaboram com esses pesquisadores de Bristol, foi o primeiro artigo no meu conhecimento que formalizou esse conceito de triangulação e deu alguns exemplos e discutiu um pouco como que isso pode ser aplicado à epidemiologia. Esse não foi o artigo que eu recomendei um outro artigo que eu achei que para um seminário que tem um cunho didático muito forte, seria bem interessante, porque é um artigo que faz também um resumão, uma revisão de uma série de coisas que eu pensei que pudessem ser úteis. E nesse outro artigo que eu mostro aqui, que eu recomendei, o jeito que eles digerem essa ideia de triangulação é de pensar, primeiro, que nenhuma abordagem pode dar uma resposta definitiva para uma pergunta de pesquisa, mesmo o melhor estudo que a gente pode pensar, ainda que fosse perfeito e que nunca vai ser, poderia dar resultados espúrios só por conta do acaso, por exemplo. E que se nenhum estudo pode dar uma resposta definitiva a uma pergunta causal, o que a gente pode fazer é, então, aplicar e usar múltiplas abordagens para fortalecer a inferência que a gente faz sobre aquela relação, sobre o nosso objeto de pesquisa, tendo em vista que cada abordagem vai ter suas vantagens, vai ter suas limitações e vai ter as suas principais fontes de vieses que vão afetar os resultados de diferentes maneiras. Então, eu queria só passar por 2 slides nessa parte mais teórica de triangulação. O primeiro é que a ideia de integrar essas diferentes abordagens é que se a gente integra diferentes abordagens com diferentes vantagens e limitações, e ainda assim os resultados são semelhantes, isso aumenta a confiança na credibilidade daqueles resultados, e por outro lado, se ao integrar diferentes abordagens e cada uma dá um resultado diferente, isso levanta uma suspeita e motiva mais investigação e futuras pesquisas para tentar entender essas fontes de vieses, no sentido de saber qual é a pesquisa que a gente precisa para resolver essa questão, e também de tentar entender um pouco resultados que talvez tenham sido repetidos ao longo da história e que, no final das contas, não parecem ter muita credibilidade. E aí, para terminar essa parte mais teórica, eu queria só citar que triangulação, no meu entendimento, é uma área de pesquisa emergente, né? Uma área que ainda tem eu acho que algumas pessoas até nem gostariam da forma que eu estou colocando aqui, mas que o arcabouço teórico dessa pesquisa em triangulação, eu considero que que está em desenvolvimento, né? Tem muitas outras abordagens em inferência causal que tem um arcabouço teórico muito mais bem estabelecido, tem muito mais pesquisa e publicação sobre isso. Eu acho que isso para triangulação é muito, muito recente, que faz sentido, sendo um conceito que foi proposto recentemente. Uma outra questão que se discute muito em triangulação e que está sendo muito encorajada é que os estudos comecem a pré-registrar seus protocolos, né? Então, se eu decido fazer um certo estudo de triangulação, eu vou lá, escrevo um plano de análise e publico esse plano de análise antes de fazer a pesquisa. E a ideia de fazer isso é justamente para evitar cherry picking, para evitar que as pessoas simplesmente combinem abordagens que dão os resultados que elas querem, de certa maneira, ao invés de decidir isso a priori, baseado no que faz sentido para aquela pergunta de pesquisa e reportar os resultados independente do que eles sejam. Então, essa é uma outra área de pesquisa forte em triangulação. E, para finalizar, também tem vários grupos agora interessados em em desenvolver métodos que façam uma triangulação quantitativa. Vocês vão ver no exemplo que eu vou mostrar para vocês, que essa prática da triangulação, nesse exemplo e em outros que vocês vão achar na literatura, por enquanto é muito qualitativa, é muito na base de comparar os resultados, fazer uma avaliação subjetiva se os resultados são compatíveis ou não, e reportar isso no artigo.
enquanto tem algumas pessoas que acham que não, que a abordagem mais correta seria a gente também ter métodos quantitativos que possam fazer isso de uma forma pré-designada e menos subjetiva, e a gente pode conversar mais sobre isso se alguém tiver interesse. Uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar, tem muita gente que quando começa a escutar sobre triangulação, pergunta qual é a relação entre triangulação e meta-análise, e eu entendo de onde vem essa pergunta, porque na triangulação a ideia é de combinar diferentes estudos, e isso se faz na meta-análise também, você combina a informação de diferentes estudos. Mas a essência da triangulação é muito diferente da essência da meta-análise, porque na meta-análise, o que você quer fazer? Você tem uma pergunta de pesquisa definida, e aí o que você quer fazer é combinar estudos que abordaram essa pergunta de pesquisa de forma semelhante. Então, por exemplo, você vai fazer uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados sobre estatina e, sei lá, aneurisma, algo assim. Enquanto que na triangulação, você também quer combinar estudos que abordaram a mesma pergunta de pesquisa, mas você quer propositalmente combinar estudos que abordaram essa pergunta de formas diferentes. Então, essa é a grande diferença. Se você tiver, por exemplo, na meta-análise, você pode imaginar, se você estiver combinando estudos que têm um determinado viés, a combinação das estimativas desses estudos, ela só vai amplificar o viés, porque você vai ganhar mais e mais poder quanto maior o tamanho de amostra que você tem. Na triangulação, a ideia é que se cada estudo tem fontes de vieses diferentes, eles vão te apontar resultados diferentes se uma dessas abordagens estiver sujeita a um determinado viés, numa direção diferente do que outra abordagem que tenha outro tipo de viés. Então, essa é a diferença fundamental. Agora, indo um pouco para a parte prática da triangulação, primeiro eu queria falar sobre essa colaboração EMAR-PREG, porque eu sinto que é relevante para muitas atividades que acontecem no centro de pesquisa, e é uma colaboração que a gente não começou bem desse jeito, mas cada vez mais a gente quer incorporar esse componente de triangulação e de olhar para determinadas perguntas de pesquisa de diferentes formas, na intenção de melhorar a evidência sobre fatores maternos que influenciam complicações na gestação. Essa colaboração, ela começou muito mais no espírito de usar a randomização mendeliana para avaliar fatores de risco na gestação, e isso está refletido no nome, né? O EMAR vem de Mendelian Randomization, e agora, como eu falei, está ampliada para incorporar diversos desenhos de estudo. Os fatores maternos que a gente estuda nessa colaboração EMAR-PREG são principalmente os que estão listados aqui. Então, a gente tem de coisas relacionadas a estilo de vida, como características do sono, fumo, consumo de café, até fatores mais metabólicos, como IMC, pressão arterial, glicemia. E agora, cada vez mais, a gente foca em múltiplas ômicas, metabolômica, proteômica, epigenômica também. O exemplo que eu vou apresentar hoje é justamente do trabalho que focou em IMC materno. E a gente tem interesse em entender melhor o papel desses fatores numa gama ampla de complicações na gestação, como essas que estão listadas aqui. É um slide super cheio de coisa, eu até me desculpo por isso, mas vocês veem que tem um pouco de tudo, assim, a gente tem perdas na gestação, como aborto espontâneo, ou ter um feto natimorto, a gente tem complicações relacionadas com hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, anemia, depressão, então vários tipos de complicações maternas, mas também algumas complicações que podem ocorrer no parto, como ter uma ruptura prematura de membranas, precisar de indução do parto, ter uma cesárea de emergência. Há fatores perinatais envolvendo o bebê, né, peso ao nascer, a idade gestacional, o Apgar, se teve que ir para uma unidade de terapia intensiva, se conseguiu iniciar a amamentação, enfim. É um monte de coisa, é um monte de dado, mas é com essa ideia de tentar olhar da forma mais sistemática possível como que esses fatores afetam a saúde global da mãe e do bebê no curto prazo.
E essa colaboração começou com 4 ou 5 pessoas, e hoje em dia é uma colaboração de em torno de 40 pessoas, e eu sou super privilegiada de coliderar essa colaboração com a Débora. Essa foto mostra o time central, né, o time que mais faz as análises, mais fornece expertise nessas análises, e aqui estão listados todos os colaboradores do consórcio. E aí agora eu queria falar um pouco então desse exemplo do trabalho do IMC, que foi feito dentro do EMAR-PREG, que deu um trabalho enorme. Eu não sei se eu soubesse do trabalho que ia dar, se eu encararia de novo, mas agora a gente está chegando lá. Esse foi, então, um dos artigos que eu recomendei para leitura também. Eu acho que é um exemplo complexo, porque tem muitos estudos, muitos desfechos, etc., mas eu acho que é um exemplo interessante de como integrar esses diferentes estudos pode trazer, em algumas situações, uma luz em torno de alguma relação específica que se quer estudar, então aumentar a sua confiança de que realmente ali parece que tem algo que seria influenciado por uma intervenção, mas também, em outros casos, causar uma grande confusão e, enfim, reforçar que ali realmente se precisa de mais pesquisa. Para começar, eu só vou falar um pouquinho do porquê que a gente fez essa pesquisa, né? Então, o nosso interesse por olhar para o IMC é porque sobrepeso e obesidade, bom, como a gente sabe, né, são grandes problemas de saúde pública, são super prevalentes na maior parte do mundo agora, e também são super prevalentes na população obstétrica. E um IMC mais alto da mãe está relacionado com um maior risco de uma série de eventos adversos na gestação e no nascimento, mas a evidência que a gente tem hoje em dia, ela é assimétrica em muitos termos, no sentido de que para alguns desses desfechos adversos a gente tem um monte de estudo, para outros já nem tanto. E ela também tem essa simetria de ser largamente baseada em estudos observacionais analisados de forma clássica, então tem pouca variedade, né? Tem pouco dessa iniciativa de tentar olhar a questão de diferentes ângulos. Então, a gente acha que, apesar de ser uma área super relevante do ponto de vista da saúde pública, e de ser uma área de que potencialmente ela é possível de aceitar intervenções, a inferência que se tem de forma mais abrangente para esses fatores perinatais e fatores na gestação, ela é limitada em muitos aspectos. Então, qual que foi a nossa ideia? O que a gente queria era explorar essa relação entre IMC pré-gestacional em relação ao monte de fatores de complicações gestacionais e perinatais, e a gente queria fazer isso integrando diferentes fontes de evidências que eu vou detalhar um pouquinho mais adiante. Com relação aos métodos, esses foram os estudos que contribuíram para esse trabalho, então são 14 estudos, o total de quase 500 mil de mulheres gestantes, e em torno de 20 desses desfechos adversos. E aí vocês podem imaginar que num estudo como esse, tendo que lidar com 14 estudos diferentes, a logística, a quantidade de reunião e a quantidade de problema, nossa, é uma história à parte. Com relação à exposição, como eu disse anteriormente, a gente estava interessado no IMC da mãe, e a gente foi bem inclusivo nesse aspecto. Então, a gente tem estudo que realmente mediu o peso e a altura antes da gestação, a gente tem estudo que a mãe reportou o peso e a altura, tem alguns que misturam, mediu o peso, mas reportou a altura, e apesar de a gente queria o IMC pré-gestacional, em alguns estudos ele, na verdade, é coletado no começo da gestação. A gente também incluiu. E com relação aos desfechos, a gente tem uma lista grande, mais ou menos aquilo que eu mencionei anteriormente, e em torno de 20 desfechos que estão relacionados a complicações gestacionais, complicações no parto e também complicações logo após o nascimento.
E agora eu vou falar um pouquinho mais das abordagens que a gente usou. Então, a primeira abordagem foi a abordagem convencional, que a grande maioria dos estudos sobre o tema utilizaram. Então, simplesmente uma regressão da relação de cada evento adverso com o IMC gestacional. A segunda abordagem que a gente usou foi a randomização mendeliana, e é aqui no caso da randomização mendeliana, o que a gente fez foi selecionar variantes genéticas que a gente sabe que estão fortemente associadas com o IMC, para justamente ser uma proxy do efeito do IMC sobre esses eventos adversos, sob o pressuposto de que essas variantes genéticas não vão estar relacionadas aos confundidores clássicos dessa relação entre IMC materno e evento adverso na gestação. Claro que a randomização mendeliana faz outros pressupostos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, uma terceira abordagem que a gente usou foi o controle negativo usando o IMC do pai. Então, aqui a ideia é de que, se a gente está preocupado de que essa associação entre o IMC da mãe e o evento adverso na gestação é influenciada possivelmente por um efeito causal, mas também por confundidores, se a gente fizer a mesma análise substituindo o IMC da mãe pelo IMC do pai, pelo menos esses confundidores que são familiares, que são compartilhados pelo casal, vão refletir o viés que possa existir nessa análise. Então, se a gente, por exemplo, não acha nenhuma associação, se a gente acha uma associação da relação entre IMC paterno e o evento adverso na gestação, isso vai sugerir, se essa relação for semelhante à análise tradicional com IMC materno, vai sugerir que essa associação está refletindo fatores de confusão compartilhados e não um efeito causal do IMC da mãe. Então, como vocês podem ver, isso começa a complementar o que eu estava falando daquela intuição de combinar diferentes abordagens que têm diferentes pontos fortes e diferentes limitações. E aí aqui a gente fez uma tentativa de resumir essas características de cada limitação. É uma tentativa bastante simplista, eu admito, porque esse artigo foi bastante desenhado para uma audiência mais clínica. Então, eu, de forma alguma, digo que isso que cobre tudo que devia cobrir, mas é mais para dar uma intuição do porquê que combinar essas diferentes abordagens pode melhorar a inferência causal sobre o tema. Para começar com a regressão multivariável, a gente falou aqui que a intuição é que assume que a associação entre IMC materno e o evento adverso reflete um efeito causal, essa é a intuição, né? Esse é o pressuposto. E que aí a vantagem é que nesse tipo de abordagem a gente pode ajustar para os confundidores observados, né? E que a desvantagem é que, em muitos casos, vai ter confundidor que a gente não conhece, a gente não vai ajustar, ou a gente não vai ajustar porque não mediu, ou a gente não vai ajustar completamente porque tem erro de medida. E para alguns eventos, algumas complicações, causalidade reversa também pode ser um problema. Depois, para a randomização mendeliana, a intuição por trás de usar a randomização mendeliana é que é o pressuposto de que esses instrumentos genéticos, se eles estiverem associados com um evento adverso, vai ser porque eles influenciam o IMC e não por nenhum outro caminho. Algumas dos pontos fortes dessa abordagem é que, tipicamente, essas variantes genéticas não vão estar associados com os confundidores da relação do IMC materno com o evento adverso, apesar de que há exceções, e que também essas variantes genéticas, elas são variantes genéticas somáticas, então elas são determinadas no início da vida e elas não vão mudar. E como limitações, essas variantes genéticas muitas vezes explicam uma variação pequena no IMC, e a gente nunca sabe se elas podem levar a eventos adversos nas gestações por caminhos biológicos que independem do IMC materno. E, finalmente, com o controle negativo paterno, o que a gente está pressupondo aqui é que o IMC do pai não tem nenhuma relação causal com o evento adverso na gestação, e que se tiver alguma associação positiva ou negativa na análise usando o IMC do pai, está refletindo algum tipo de viés. A vantagem dessa abordagem é que ela incorpora, ela leva em conta esses confundidores compartilhados, se forem observados ou não observados, medidos ou não medidos,
mas ela tem a limitação de que você pode ter diferença nessa estrutura de confundimento ou de erro de medida entre a análise da mãe e do pai. E se isso acontecer, pode ser que essa comparação já não seja tão confiável quanto pressuposta inicialmente. Então, com esse diagrama, eu espero dar uma ideia, uma intuição de como essas diferentes abordagens podem dar diferentes partes da resposta e de também como que essas diferentes abordagens podem ser apropriadas para responder essa pergunta de pesquisa. Enfim, agora partindo para os resultados, eu vou focar nos resultados principais, porque a gente tem um monte de resultado nesse artigo e vai ser muito detalhe, né? Talvez não seja interessante, mas claro, o que vocês quiserem me perguntar, o que vocês quiserem saber, eu vou ter o maior prazer em discutir. Para começar, eu mostro os resultados combinando a análise com a regressão convencional e a análise de randomização mendeliana. E aqui a gente tem, então, os resultados para todos aqueles eventos adversos na gestação e a relação deles com o IMC materno. E aí, claro que eu não vou passar por tudo isso, porque, enfim, é um monte de coisa, mas eu queria chamar a atenção para alguns resultados que começam a ilustrar como algumas coisas podem ser reveladoras e podem ser bem interessantes para pensar nas futuras direções para a pesquisa. Se a gente começar aqui observando os resultados de hipertensão gestacional, a gente vê que a análise convencional e a análise de randomização mendeliana, elas deram resultados bastante parecidos. Isso, na verdade, é um conforto, é ótimo, né? Porque você pensa, pô, legal, as duas análises estão combinando, eu tenho a expectativa de que esses vieses, se eles forem presentes, eles não seriam da mesma natureza e na mesma direção, então o fato delas me darem o mesmo resultado me dá mais confiança de que, de fato, deve haver uma relação causal entre o IMC materno e o risco de hipertensão gestacional. Por outro lado, a gente teve resultados que já foram mais como esse aqui, esse resultado para aborto espontâneo, em que você tem, pelo estudo, pela análise convencional, uma relação positiva, então indicando que maior IMC materno, maior risco de aborto espontâneo, mas que não foi confirmada pela análise de randomização mendeliana. A análise de randomização mendeliana, apesar de algum grau de imprecisão, na verdade, apontou para uma coisa bem mais nula, né? Como se não tivesse relação. Esse é um resultado interessante também, porque ele coloca a dúvida em toda essa evidência acumulada nos estudos observacionais com abordagens clássicas, indicando que o IMC materno é um fator de risco para aborto espontâneo. Então, também, ela também é reveladora quando ela discorda nesse sentido. A gente teve um outro grupo de resultados, esse aqui, na verdade, é bem parecido da cesárea, né, que a gente tinha uma relação bem precisa, usando a abordagem convencional, mas com randomização mendeliana a gente não viu isso. E, finalmente, eu queria mostrar aqui os dados para depressão perinatal, em que as duas abordagens concordaram no sentido de não apontar efeito do IMC pré-gestacional na depressão perinatal. Teve um resultado aqui que eu queria ter ressaltado e não ressaltei, em que as abordagens apontaram efeitos opostos do IMC gestacional, e esse foi o resultado para prematuridade. Então, enquanto a abordagem clássica apontava uma relação positiva, né, maior IMC, maior risco de ter um bebê prematuro, a randomização mendeliana apontou o contrário. Isso foi, para mim, bastante surpreendente. Depois eu vou discutir um pouquinho mais. Agora eu queria mostrar a comparação da abordagem convencional, né, da regressão convencional, com os resultados do controle negativo, usando o IMC paterno. E aí aqui o que a gente encontrou, só para ressaltar os mesmos resultados, para a hipertensão gestacional a gente viu bem claro, a gente vê uma associação quando a gente está olhando para o IMC da mãe, mas não quando está olhando para o IMC do pai. Então, se a gente juntar isso com o gráfico que a gente viu antes, todos os estudos estão apontando para a mesma coisa, de que existe uma relação causal entre o IMC da mãe e a hipertensão gestacional, o que não é surpreendente, é bastante esperado com o que a gente conhece sobre o efeito
da obesidade sobre a hipertensão. Então, esse é um tipo de resultado em que esse alinhamento das diferentes abordagens dão muito mais confiança e indicam que, de fato, ali parece haver uma relação causal, super importante para apoiar políticas públicas e para apoiar a prática clínica. A gente teve alguns resultados, como aqui para aborto espontâneo, em que a análise com IMC paterno teve um grau de imprecisão bem considerável, assim como a do IMC materno, e talvez não ficou tão distinto quais são as diferenças, né? Apesar de parecer que a análise com controle negativo não indica nenhuma relação. E a gente teve resultados como aqui, a prematuridade, em que a gente teve uma estimativa um pouco menor que o IMC paterno, mas, enfim, de certa forma, um pouco próxima com o IMC materno, então indicando que talvez, pelo menos em parte, essa estimativa da análise convencional está enviesada por algum tipo de confundimento familiar. E, finalmente, de novo, com a depressão perinatal, a gente não viu nenhuma associação nem para a mãe, nem para o pai, nem na randomização mendeliana. Enfim, como eu falei antes, a gente fez um monte de análise de sensibilidade, eu não vou entrar em detalhes, a não ser que alguém queira discutir, isso está bastante detalhado no trabalho, mas eu queria só ressaltar que com esse monte de análise de sensibilidade, a gente encontrou algumas coisas, né, algumas inconsistências, em alguns casos tinha uma heterogeneidade entre os estudos que não era pequena, tanto entre os SNPs na randomização mendeliana, quanto entre os estudos na meta-análise, mas, no geral, essas análises de sensibilidade, elas foram bastante... elas foram bastante indicativas de que não parecia haver um problema específico entre lá diferenças de estudos, alguns pressupostos que a gente podia testar de cada um dos métodos, ou diferentes modelos com diferentes ajustes, tudo foi bastante consistente, então isso foi algo que nos deixou mais tranquilos. E só para resumir os dados principais, então, triangulando essas diferentes abordagens, a gente viu que tem uma evidência bem concordante de que o IMC materno aumenta o risco para um monte dessas complicações, como a gente esperava, né? Hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, ruptura prematura de membranas, indução, ser grande para a idade gestacional ou ter alto peso ao nascer, e que, por outro lado, também esses estudos deram uma resposta bem consistente em ter um menor risco para ter um bebê pequeno para a idade gestacional. A gente também achou evidência bastante concordante de que o IMC materno não parece estar relacionado com o risco de depressão perinatal. Então, tudo isso foi bastante confirmador de que realmente parece que ali a gente consegue uma resposta mais clara das coisas que o maior IMC materno pode ou não pode afetar. Por outro lado, para alguns desfechos, as coisas não ficaram claras, e aí são dois motivos principais. O primeiro é que, para alguns desfechos, as abordagens deram respostas diferentes, e eu acho que a prematuridade é bastante indicativa disso. A gente tem, essencialmente, métodos estimando efeitos opostos, um estimando efeito positivo, um estimando efeito negativo. Então, para coisas como a prematuridade, realmente indica que a gente precisa de mais pesquisa, a gente precisa de um melhor entendimento do porquê que os resultados são tão discrepantes. E, por outro lado, em alguns casos, a gente tem maior dificuldade de dizer se essas abordagens concordam ou discordam, porque, apesar da gente ter um tamanho de amostra bem grande, ainda assim, para alguns eventos mais raros, ou algumas coisas que nem todos os estudos puderam contribuir, a gente ainda tem pouco poder, e aí intervalos de confiança muito grandes, muita incerteza nessas estimativas. Em termos das implicações desses estudos, para a prática clínica e para a política pública, eles reforçam, o que não é surpreendente, de que a gente precisa de intervenções antes da concepção, mas também entre gestações para ajudar mulheres a manter um IMC saudável. E considerando a carga de doença dessas complicações obstétricas e perinatais e a prevalência da obesidade,
a gente considera que esse é um alvo bem importante para intervenção para melhorar a saúde da mulher e da criança. E aí, em termos de pesquisas futuras, para alguns desfechos a gente precisa de mais amostra para poder dizer alguma coisa, as análises atuais não são muito informativas. Para alguns desfechos, a gente precisa de uma definição mais clara do que é e do que não é, né? Então, para dar um exemplo, como diabetes gestacional, diferentes órgãos, diferentes países definem diabetes gestacional de formas diferentes, e essa definição também muda ao longo do tempo, então combinar resultados de diferentes estudos é uma dor de cabeça e não é ideal, a gente precisa de melhores dados. E outras coisas que a gente identifica como áreas de pesquisa, primeiro, a gente precisa explorar mais efeitos não lineares do IMC materno, para alguns desfechos como a prematuridade, com a pesquisa que a gente tem até o momento, isso parece ser uma coisa importante e tem que ser investigada. A gente precisa de mais investigação sobre por que, para alguns desfechos, os dados são discrepantes. E, finalmente, esse estudo é um estudo muito europeu, então a capacidade, a validade externa desse estudo não é muito grande, a gente precisa estudar outras populações, outros contextos, enfim, para ter resultados que sejam mais generalizáveis para diferentes populações. E aí eu queria terminar deixando os meus agradecimentos para a Universidade de Bristol, para a British Heart Foundation e para o MRC, que financiam a gente. E, claro, agradecer a vocês, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz que a gente vai ter essa discussão.